Deixa eu ver aqui como é que tá. Oxe, começou a aparecer as perguntas. Ô, povo bom. Tati, minha maior dificuldade hoje é para solo. Para quando a gente não acha... Agora eu leio aqui, ô Bárbara, eu fico lembrando da taça de vinho. Tati, minha maior dificuldade hoje é para solo. Para quando a gente não acha uma matriz sem os analitos de interesse, faz o branco e o branco fortificado sem matriz? Exemplo, metais. Boa. Ó, é o seguinte. Quando a gente fala de solo, deixa eu ver aqui para te responder, porque é o seguinte, ó. Quando a gente fala de branco para solo, dependendo do analito que a gente tá falando, eu vou procurar uma amostra, e aí pode ser uma areia lavada ou uma areia preparada, né? Em último caso, a gente pode trabalhar, que eu acho que é o que você tá me perguntando aqui, trabalhar com o sulfato, por exemplo, tá? O que não dá é a gente não ter nada de matriz ali e falar que a gente tá fazendo um branco de matriz, tá? E outra coisa que pode ser feita é trabalhar com adição de padrão, que é uma possibilidade. Você vai analisar a amostra tal qual e vai analisar a amostra fortificada e trabalhar com o processo de avaliação dos dados relacionado à recuperação, descontando o que já tinha. Acho mais correto, né, esse processo. Beleza? Vamos lá. Ai... Oi, Lilian. E as fontes altas, como equipamentos, atrapalham também, né, Tati? Ah, já sei o que é isso. A gente precisa entender qual é o tipo de metodologia que a gente está usando para estimar a incerteza de medição, tá? Se a gente está falando de fazer a estimativa de medição top-down, eu vou trazer as variações que eu tive na validação, tá? E aí, eu preciso entender que equipamentos são esses. Porque é o seguinte, se for equipamento periférico, você concorda comigo, Lilian, que quando a gente tá fazendo todo o processo de RP, todo o processo de precisão, de precisão intermediária, todo o processo de recuperação, e eles estão passando por esses equipamentos, em tese, ele não precisa vir, porque ele já está embutido ali nesses testes. Por isso que a gente chama de metodologia top-down. Eu não vou fazer o esgotamento de tudo que pode contribuir através de certificados, se eu já estou usando ele e entendendo o comportamento desse equipamento dentro da minha rotina, dentro do meu ensaio. Então, quando eu faço, por exemplo, né, a parte de estufa, mufla, acho que é isso que você estava falando, né, que você está querendo dizer. E aí, o que acontece? Eles já estão dentro do processo analítico. Então, o que a gente faz? A gente controla aquela incerteza que está no certificado. Mas eu não levo ela bruta, né? Do jeito que ela está ali no certificado, para a minha estimativa, o cálculo lá da incerteza. Então, só vamos tomar cuidado. Depois, se quiser, a gente bate até um papo melhor, né? Que a gente já vinha conversando, só vamos tomar cuidado se a gente não tá superestimando a incerteza, né? Ou a gente às vezes faz assim, leva a curva de calibração, aí leva os padrões, aí leva soluções de trabalho, aí leva... Uau, daqui a pouco essa incerteza tá desse tamanho, porque você tá duplicando, triplicando as fontes de incerteza. Tá bom, Lília? Acho que era isso, né? Vamos lá. E o Sara, é isso? Oi, boa noite. Mas a incerteza se tem que manter sempre igual para todos os ensaios, por exemplo, em um método de estabilidade? Tem que manter. Como assim tem que manter? Fala mais comigo aqui. Uau, tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Peraí, que travou. Aqui. Deixa eu ver se eu entendi aqui, senão você conversa mais comigo.
A incerteza tem que manter sempre igual para todos os ensaios, por exemplo, em um método de estabilidade? Ó, deixa eu ver se eu entendi. Quando a gente implementa um método de análise, né, seja ele qual for, a gente faz o processo de validação ou de verificação. E aí, a partir desses dados, que é onde teve as variações, a gente estima a incerteza. E essa incerteza de medição é para aquele método executado daquela forma, tá? Eu não vou ter sempre a mesma incerteza para todos os ensaios. Cada ensaio, cada método, né, tem a sua característica, vai ter a sua incerteza de medição, beleza? Agora, o que acontece? Todas as análises que eu fizer em cima daquele método, né, respeitando as condições daquele método, se eu estimei a incerteza de uma forma relativa, eu vou aplicar ela para todos os resultados de amostra em termos de porcentagem. É isso. Vê se eu entendi, Sara, senão você conversa comigo mais aqui. Vamos lá. Para precisão e exatidão, você usa branco fortificado ou amostra fortificada? Ótimo! Vamos lá. Deixa eu até contar uma experiência que eu tô tendo aqui. A gente faz muita validação aqui na TZF, né? E eu confesso para você que o segredo da validação não está nas planilhas de cálculo ou nos softwares de cálculo. Tá no planejamento da validação, tá? E essa perguntinha que você me fez aí, ela depende. Por quê? Tá? Ela vai depender do quê? Tom. Posso chamar de tom? Acho que é isso, né? Tom, ela vai depender das características do seu método e de qual segmento você está, tá? Então, quando a gente se propõe a fazer a validação de um método, eu preciso entender em qual segmento eu estou. Se eu tenho que responder para o Ministério da Agricultura, se eu tenho que responder para a Anvisa, se eu tenho que responder para o Inmetro, ou se eu tenho que responder para 2 deles. Por quê? Porque cada um deles tem uma particularidade, os conceitos são os mesmos, tá? Mas tem uma particularidade para os procedimentos. Alguns são mais rígidos e tem que ser feito daquela forma, outros te dão possibilidades, tá? Mas o que eu posso te dizer, direto e reto, é que no processo de precisão, não me importa o resultado que vai dar naquelas amostras. Seja um branco fortificado, ou uma amostra fortificada, ou uma amostra real, tá? Que dê resultado positivo, ou, né? Não me importa o valor em concentração, porque eu quero ver se o desvio entre as replicatas é baixo, né? É aceitável. E no processo de exatidão, aí sim, no processo de exatidão a gente tem 2 possibilidades, tá? Que eu posso trabalhar com a amostra fortificada, e aí eu recomendo que, se você tem a matriz isenta, ela é muito mais bem-vinda para a gente fazer o processo de recuperação. Mas para isso você tem que analisar a amostra tal qual, certificar que não tem nada, e aí utilizar a fortificação dela, tá? Ou trabalhar com a exatidão, quando a gente compra uma amostra de concentração conhecida e eu tenho o valor lá em certificado para comparar. Esse é o processo de exatidão. Beleza, Tom? Então, vai depender. Bom, então, a questão da incerteza de medição é isso. Tomem bastante cuidado no processo da interpretação dela, tá? E se a sua incerteza de medição, ela está na unidade, na concentração, né, da sua amostra, miligrama por litro, grama por 100 grama, aí tomem cuidado, tá? Porque se ela tá em unidade, ela não está relacionada a alguém. E aí é perigoso, porque aí você vai ter os casos das incertezas ficarem maior do que o seu limite de quantificação, por exemplo. Belezinha? Bom, deixa eu ver outra pergunta que temos aqui. Chegou uma... Deixa eu ver se consigo ver por aqui, turma. Radassa. Exatidão em matriz ambiental, adoro. Quando você não tem
matriz isenta. Ótimo, não faz. Brincadeira. É o seguinte, quando a gente não tem uma matriz isenta, a gente pode trabalhar com adição de padrão. Então, fazemos a análise de uma amostra que represente as suas amostras de rotina, e aí a gente vai fazer a fortificação dela. E na hora de... Então, a gente não vai fazer processo de exatidão, a gente vai fazer um processo de recuperação. Analisa ela como está, depois fortifica com quanto você pretende encontrar, tá? Cuidado para que ela não saia fora da curva, tá? E aí, você vai fazer a continha descontando quanto tinha. O quanto eu encontrei, menos o quanto tinha, dividido pelo quanto eu coloquei, tá? Aí vai dar certo. Beleza? Show de bola essas perguntas, hein? Tô amando isso aqui. Bom, aí eu recebi outra dúvida aqui, que eu quero compartilhar com vocês, que olha que é muito bacana, assim. Eu recebi uma dúvida na parte de análise de fertilizantes, e eu tô exatamente trabalhando num processo de fertilizantes. Eu e as minhas TZFers, né? Pra gente fazer análise por absorção atômica, gravimétrica, espectrofotométrica, né? E aí, eu recebi uma dúvida aqui relacionada a isso, que eu queria compartilhar, que eu acho que vale a pena com vocês. Porque é o seguinte, ó. Quando a gente tem um laboratório de controle em indústria, a gente sempre precisa lembrar que o produto que vem pra gente analisar, ele deve ser considerado a nossa amostra desconhecida. Por mais que eu tenha conhecimento da especificação do rótulo, eu preciso, como analista do laboratório, ser imparcial a esse valor esperado, tá? E aí, o que eu vejo muito, e foi até a dúvida que eu recebi aqui, é utilizar uma amostra de processo que é conhecida como amostra de controle. E aí, eu já vou dar uma dica, cuidado, tá? Uma coisa é a gente usar uma amostra de processo, que seria o nosso item de ensaio, né? Como é o nome lá que a norma traz pra gente. Uma coisa é a gente usar essa amostra de processo, né? Esse item de ensaio, para avaliar a questão de replicatas, duplicata, triplicata, entender variação, coeficiente de variação entre os resultados, tá? Outra coisa é eu usar essas amostras de processo, esses itens de ensaio, como amostra de controle de exatidão. Perigo, tá? E eu até comentei com as meninas, né, que eu tava tendo, que a gente tá no projeto, né, que eu falei para elas, olha, vamos tomar cuidado. Por quê? A função de um laboratório de ensaio de controle de qualidade é verificar se aquele produto está ou não dentro da especificação que o fornecedor fala, né, que o produtor fala. Logo, o nosso compromisso no laboratório qual é? Garantir que o resultado que eu estou obtendo, ele é válido e confiável. Se ele tá dentro ou tá fora, é outra formiga, tá? É outra coisa. Mas eu preciso, como analista responsável por aquela análise, garantir que o meu método, a minha análise, está dando resultado confiável e válido, tá? Então, são duas coisas diferentes. Logo, o que a gente conversou lá e vem muito de encontro aqui, na dúvida, qual é? Para esse tipo de laboratório, a gente precisa sempre pensar dessa forma, porque assim, gente, se o produto estiver sempre bom, não precisa do laboratório, certo? Desculpa, assim, é verdade verdadeira. Então, a gente tá ali para certificar que o resultado tá bom ou tá ruim, beleza?
Então, precisa, né, existir uma imparcialidade ali, da qual o laboratório é responsável pela análise e garantir que aquela análise está correta, o resultado está válido e está confiável. Logo, para isso acontecer, né, para a gente responder a isso, a gente coloca as amostras de controle, tá? E as amostras de controle serão os brancos, os famosos brancos, que depende do método, depois a gente explora mais. As checagens de curva, um processo de fortificação feito corretamente. Aí sim, eu não tenho envolvimento com o produto do processo, tá? E aí eu consigo verificar se tá tudo bem. O que é possível a gente trabalhar com itens de ensaio é fazer as análises em replicatas, duplicatas e triplicatas. E aí eu deixo aqui para vocês mais uma dica, que é muito comum a gente ver nos laboratórios. O pessoal fala que cuida dos resultados, né, dos controles, através de uma carta de controle. E eu acho que eu já cheguei a comentar aqui, não sei se todo mundo que tá aqui na live já ouviu isso, mas carta de controle sem apresentação gráfica não é carta de controle, gente. Porque a gente precisa do gráfico para entender o comportamento, né, para observar as tendências. Sem o gráfico, eu trabalho com condições pontual. Passou ou não passou, tá dentro, tá fora. Eu não tenho monitoramento contínuo, que é a proposta da carta. Monitoramento contínuo e avaliação de tendências para você se antecipar nas tomadas de decisão. Beleza? E aí, para esses casos da gente fazer duplicata de amostra, né, ou replicata, que é diferente, tá? Replicata, a gente vai analisar 2 vezes a mesma coisa, já pronto. E a duplicata, a replicata e a duplicata, a gente vai preparar, desde lá do zero, separado, 2 preparações até a análise. Replicata, aí eu tenho uma preparação e eu faço a leitura em cima dessa preparação, tudo bem? E aí, o que acontece? Nesses casos, a gente tem, de trabalhar com duplicata, a gente tem a carta de controle de amplitude e a carta de diferença. Então, a pergunta que veio aqui para mim me pediu um pouco mais de informação sobre essas cartas de controle, né? Aí eu vou mandar para ela. Se mais alguém tiver interesse, pede no direct. Na minha tese de mestrado, eu montei um guia no final, para quem ainda não teve contato, que mostra como constrói as principais cartas de controle. Hoje no laboratório, as principais que eu recomendo que vocês avaliem ali é a de Schwartz, que é a mais famosa, que é baseada em desvio padrão, linha central, 2 vezes desvio padrão, 3 vezes desvio padrão. Muito usada para checagem de curva, soluções de padrão, tá? E a gente tem também a carta de amplitude e a carta de diferença. E essas duas é muito aplicada para as duplicatas, para a gente entender como é que tá o comportamento de variação entre um dado e outro, tá? E lá eu mostro para vocês como que constrói essa carta, né? Como que eu calculo os limites, né? Porque, por exemplo, a diferença, o meu ponto central, qual é? 0. Então, a minha linha central é 0. Por quê? Porque quando a gente vai fazer análise em duplicata, qual é a minha expectativa? Que os resultados sejam iguais. Se eles são iguais, a diferença entre eles é 0. Então, a minha linha central é 0. E aí, a gente vai fazendo as linhas, né, de controle e atenção. Já a amplitude é diferente, porque a gente vai fazer sempre maior por menor. E aí, o cálculo dos limites da carta de amplitude que é diferente. Então, se você tiver interesse de receber esse guia, manda um direct pra gente. E aí, as meninas aqui, nossas TZFers, mandam pra vocês, tá bom? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui, que eu falo bastantão, né? Gostaria de reforçar uma pergunta que veio na live passada, que foi bem no finalzinho, eu tava falando tchau, apareceu.
que é a questão de quem é o responsável ou quem deve, né, controlar, se responsabilizar pela carta de controle, se é o analista ou o gerente. Então, eu quero reforçar aqui para vocês, dentro de um processo de validade de resultado, se eu sou o analista responsável por aquela análise, automaticamente eu sou responsável pelos controles que acompanharam aquela batelada. Porque a minha tomada de decisão de liberar ou não um resultado de um item de ensaio, de uma amostra desconhecida, é baseada nos controles. E outra questão importante, os controles, é muito importante que eles venham antes das amostras. Então, em uma sequência de análise, em uma batelada de análise, eu começo com os controles. Porque é eles que vão falar, ó, tá tudo bem, pode analisar suas amostras. Olha, seus resultados estão confiáveis, pode analisar suas amostras. Tudo bem? Então, com as devidas analogias de nomes e cargos e tudo mais, se eu sou o responsável pelas análises daquelas amostras desconhecidas, eu também sou responsável pelos controles que antecederam aquelas amostras. E a carta de controle é a ferramenta que a gente usa para entender se os meus controles estão ok ou não. Tá? E aí vem as tomadas de decisão. Outra dica: carta de controle não é para ser bonita. Carta de controle é para ser real. Porque eu já ouvi muito assim: ah, Tati, mas eu tenho que plotar esse resultado, ele deu fora. Então eu ploto, ele deu fora, eu apago e substituo. Tá querendo deixar sua carta bonita, hã? Não, pode deixar o resultado que deu fora ali, sim. Tá? Porque são os resultados fora, as tendências, os resultados sob suspeita, que vai nos dar as informações para as prevenções e para os entendimentos. Por exemplo, a carta de controle, na hora que a gente plota um cheque e ele deu fora, obrigatoriamente nas cartas, gente, coloquem campos de observação, campos de comentário, campo de análise crítica, para você explicar o que você fez com aquele resultado que deu fora, porque alguma coisa você fez, né? Antes de liberar essas amostras. E aí você coloca ali as informações, olha, deixa o resultado fora, coloca ali qual foi sua tomada de ação, analisa de novo. Se caiu dentro, você sabe que aquela ação que você tomou foi eficaz. E com o tempo, você vai entendendo. A carta vai te dar as dicas de, olha, sua curva vale por tanto tempo. Olha, você precisa trocar o seu liner do GC, que o Fá vai falar daqui a pouco, de tanto em tanto tempo. E assim por diante. Então, use ela a seu favor. Se ela tiver sempre ok, a gente vai suspeitar. Porque não existe processo 100% perfeito, não é? No laboratório, a gente coloca essas ferramentas para melhorar as nossas tomadas de ações. Passar a ter conhecimento de que tá fora e tomar as ações. É compromisso-benefício, né? É a regra aqui da TZF, tá bom? Bom, gente, acho que era isso. Alguém tem mais alguma perguntinha aí para mandar? Se quiserem sugerir assuntos, também fiquem muito à vontade. Pode mandar no nosso direct, acompanhar nossos canais. A gente já retomou todos os atendimentos presenciais, né? Com todos os devidos cuidados. E em breve a gente vai ter os processos de capacitação, então fiquem atentos aí às novidades que as meninas vão lançar para vocês. E também tem as capacitações em company, tá? Se você quer falar de um assunto específico, só do seu interesse, das condições ali do teu laboratório, a gente também tem essas possibilidades. Beleza? Bom, gente, acho que é isso, né? Eu vou parar por aqui para vocês respirarem aí um pouquinho e ficar aqui com a gente para assistir a live do Fá, tá bom? Gente, muito obrigada. Se ficou alguma dúvida aí, pode mandar pra gente. Fiquem muito à vontade. Obrigada. Sim, as lives estão ficando gravadas e vão ficar disponíveis lá no nosso TZF Play.
tá bom? Gente, muito obrigada, bom descanso para vocês, até semana que vem. Tchau!